Os testes da pré-temporada de 2025 finalmente começaram, e depois de um longo período de espera, já estamos assistindo aos desafios deste ano na pista. Algumas equipes parecem ter decidido ocultar seu verdadeiro potencial em comparação com os rivais, sem revelar todas as suas configurações para o grid da Fórmula 1. A Ferrari é um bom exemplo disso. Mesmo tendo sido o piloto mais rápido no primeiro setor durante toda a sessão da manhã, Hamilton demonstrou, de forma renovada, estar bastante impressionado com o desempenho do carro, apesar de os tempos registrados não refletirem completamente essa performance. Será que a Ferrari vai definir o ritmo a partir da Austrália? E quanto do seu desempenho realmente está sendo reservado para os próximos momentos, inclusive no Bahrein? No Bahrein, a primeira oportunidade em que Hamilton e Leclerc puderam ajustar seus estilos ao veículo, que passou por uma evolução tão intensa a ponto de mudar 99% em relação à temporada anterior, foi bastante reveladora. A sessão inicial terminou com Hamilton marcando um tempo de 130 e 1,834 segundos, completando 70 voltas e garantindo o quinto melhor tempo da pista. O fato de ele estar extremamente satisfeito com o comportamento do carro, mesmo estando a 0,40 de segundo do piloto mais rápido da sessão da manhã, conforme apontado por Antonelli Guess, indica que, embora este segmento não seja tão decisivo quanto encontrar o equilíbrio ideal, há uma indicação positiva para extrair o máximo do SF25. Apesar de enfrentar algumas dificuldades, com instabilidades percebidas nas curvas 4 e 11 que prejudicaram seus tempos, Hamilton se mostrou, de modo geral, sólido e confiante no carro, algo que nem sempre se reflete nos números. Ele mesmo comentou que o importante neste momento não é necessariamente os tempos de volta, mas sim encontrar o equilíbrio perfeito e confirmar se o veículo corresponde às expectativas formadas nos últimos meses. Essa é, provavelmente, a missão mais crucial para ele. Assim, a Ferrari pode estar um pouco fora de sintonia, pois além de não ter atingido o desempenho esperado em termos de voltas, o equilíbrio do carro também precisa de ajustes, evidenciado pelas instabilidades do 7 vezes campeão, que apontam para vários pontos a serem refinados. Leclerc também enfrentou problemas durante a sessão de prática da tarde. Apesar de mostrar uma competitividade elevada e tempos próximos aos de Lewis, o equilíbrio do carro ainda não reflete de forma precisa o ritmo verdadeiro do SF25 neste momento. Essa dificuldade é similar à que a McLaren também vem enfrentando, já que ambas as equipes lutam para encontrar a configuração ideal. Por outro lado, a Ferrari apresentou uma estabilidade marcante nas curvas, um ponto observado em Fiorano, onde o carro consegue atacar as curvas de baixa velocidade de maneira muito mais agressiva do que seus antecessores. Isso permite que os pilotos freiem mais tarde, mantenham um equilíbrio melhor na entrada das curvas e consigam sustentar uma velocidade superior durante elas, potencial que ainda não foi explorado por completo nem no Bahrein, nem na Austrália. Durante a segunda parte dos testes, pouco antes da queda de energia, Leclerc conseguiu estabelecer o tempo de volta mais rápido, evidenciando a força do desempenho traseiro do carro. Joy e Palmer também comentaram sobre esse aspecto, mas notaram que, apesar do carro aparentar estar com bastante combustível, existe uma certa lentidão em curvas de velocidade média, atribuída aos fatores já mencionados. Um dos desafios que o SF25 precisará corrigir com urgência é o subesterço em curvas de média velocidade, possivelmente causado pelo acúmulo de borracha na pista, que tende a deslocar o equilíbrio do carro para a traseira. A expectativa geral é que o automóvel melhore a partir deste ponto, e dado o desempenho atual, já se nota uma base sólida, sugerindo que a Ferrari está, de fato, reservando parte de seu potencial para os próximos dias de testes e para toda a temporada. Reservar desempenho não é novidade na Fórmula 1. Todas as equipes de ponta adotam essa estratégia para revelar o mínimo necessário e não entregar todas as cartas de imediato. Ademais, este primeiro dia de testes mostrou que, ao invés de se arriscarem demais, as equipes estão focadas em confirmar se as projeções e simulações dos últimos meses se traduzirão na pista.
É importante mencionar que a sessão da manhã também foi prejudicada pelos ventos e por temperaturas atipicamente baixas para o Bahrein, nesta época do ano, forçando Hamilton e os demais pilotos a encontrarem os pontos ideais de frenagem e entrada nas primeiras curvas, onde as rajadas eram mais intensas. A curva 4 se destacou como o maior desafio para Hamilton, que, sendo o único piloto com uma unidade de potência completamente nova, teve de se adaptar à entrega de torque na saída dessas curvas, um processo que naturalmente demanda tempo. Essa dificuldade não se repetiu de forma similar para Leclerc, mas as condições climáticas variáveis mostraram que os tempos de volta não são totalmente representativos do potencial do carro. Em resumo, o foco agora é encontrar o equilíbrio perfeito e garantir que cada piloto consiga extrair a melhor versão do carro na Austrália, no dia 16 de março. A Ferrari também apresentou um desempenho muito bom em curvas de alta velocidade, especialmente na entrada. E até o momento a única área que necessita de maior atenção são os desafios de tração, problema com o qual a equipe já teve dificuldades nesta mesma época do ano anterior. Mas por que tanta empolgação com a estreia de Hamilton, mesmo com todos os pontos a serem aprimorados? Os comentaristas da Sky Fórmula 1 têm recebido vibrações positivas desde sua estreia, e Alex, filho de Martin Brundle, afirmou que Lewis chegou à Ferrari energizado e conseguiu transmitir essa energia aos testes da pré-temporada. Ele observou que Hamilton parece estar revigorado, mantendo essa energia durante toda a entre-safra. O piloto já demonstrou sua máxima velocidade na curva 11, beneficiado por um leve vento de cauda e adotando de forma consistente uma linha mais larga na apex da mesma curva. Sua estabilidade na saída, apesar de um leve subesterço, chamou a atenção. Em alguns momentos na Ferrari, Hamilton parecia ter encontrado o ritmo ideal após algumas voltas, deslizando pela borda externa e ajustando a sensação do carro, o que pode indicar que uma ligeira falta de aderência na traseira e uma pequena folga podem ser fundamentais para o progresso do veículo. Vale ressaltar que foram realizadas pouquíssimas voltas antes do início desta temporada, sendo esta a primeira experiência de Hamilton pilotando o carro a esse nível no Bahrein, já que alguns 200 quilômetros ao redor de Fiorano não oferecem uma sensação completa do desempenho. O aspecto mais interessante foi a forma como a Ferrari conseguiu retornar ao design original de dissipação de fluxo no compartimento lateral, deslocando toda a entrada para a parte traseira. A equipe reduziu a necessidade de pressurização para gerenciar o fluxo e manter a traseira livre da intensa turbulência das rodas dianteiras, demonstrando uma atenção especial à parte traseira do carro. Um ponto a ser observado nos próximos 2 dias de teste. Foi adicionada uma superfície semelhante a uma asa horizontal acima dos compartimentos laterais, o que gerou fenômenos de interferência nesse design. Diferentemente dos modelos F175 e SF23, essa alteração visa aumentar tanto a pressurização na parte dianteira quanto a sucção na traseira, sendo que a área próxima à curvatura sob o logotipo da Shell se mostra um segmento bastante interessante para análises futuras. Podemos supor que o fluxo acelerará sob a influência tanto da parte inferior quanto das superfícies laterais rebaixadas, elevando o pico de sucção local devido à interferência positiva entre essas áreas. Um indicativo de que a Ferrari está gerando um empuxo considerável numa pequena região específica. Essa estratégia, que outras equipes já utilizaram para reduzir o arrasto geral, deve evoluir com as próximas atualizações. Se você observar o logotipo da VistaJet, perceberá que a área deve se tornar ainda mais aerodinâmica, acompanhando o restante do grid. Evidência de que a Ferrari está, de fato, reservando parte de seu desempenho nos primeiros dias de testes de pré-temporada no Bahrein. Diante de tudo isso, qual a sua opinião sobre a estratégia da Ferrari em reservar desempenho desde o primeiro dia? E mais importante, você acredita que eles serão a equipe a ser superada na temporada que se aproxima? Deixe sua opinião nos comentários e, em seguida, clique no vídeo que aparecerá na sua tela agora mesmo.